falhas e frustrações. Esse é o momento em que as palavras fogem e o véu se abre. Mais uma canção é entoada então, temendo ser em vão. Quanto amor por uma gota d'água em um mar. Eu me escondo, mas teu olhar consegue me encontrar. E eu me pergunto se algum dia eu fiz por merecer tanto amor por uma gota d'água em um mar. Tanto amor por uma gota d'água em um mar. Ah, ah, ah. Esse é o momento em que te agradeço por esquecer todos os meus erros que havia prometido não cometer. Esse é o momento em que os olhos secam sem eu perceber. E mais uma canção é entoada então, porém não é em vão. Quanto amor por uma gota d'água em um mar. Eu me escondo, mas teu olhar consegue me encontrar. E eu me pergunto se algum dia eu fiz por merecer tanto amor por uma gota d'água em um mar. Tanto amor por uma gota d'água em um mar. Quanto amor por uma gota d'água em um mar. Eu me escondo, mas teu olhar consegue me encontrar. E eu me pergunto se algum dia eu fiz por merecer tanto amor por uma gota d'água em um mar. Tanto amor por uma gota d'água em um mar. Ah, ah, ah. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. E hoje estamos começando mais uma série especial com o nosso pastor e a série se chama Espiritualidade Fitness. Você não pode perder, acompanhe todos os domingos, nós estaremos aqui ao longo de 4 domingos estudando sobre essa série. E como foi o seu dia de hoje, como foi o seu domingo? Você já planejou a sua semana, o que você tem a fazer na sua semana? Você tem esse hábito de anotar ali num planner, ou numa agenda, ou num papel, aquilo que você quer fazer essa semana? Se você ainda não fez, então coloque aí um dos objetivos para essa semana, você praticar alguma atividade física, nem que seja por 30 minutos. Uma caminhada, uma corrida, um exercício físico, mas pratique essa semana ou uma atividade física, você vai ver como
como vai fazer bem ao seu corpo. E nessa noite vamos dar início então ao primeiro tema da nossa série Espiritualidade e Fitness. Mas eu convido você nesse momento a curvar as suas frontes para nós falarmos com o nosso Deus. Ó bondoso Deus e Pai que nos céus habita, muito obrigado por esse dia que o Senhor está nos concedendo, com vida e com saúde, e pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui reunidos para ouvir da Tua Palavra. Esteja com o pastor André, essas bênçãos que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite para você, você é muito bem-vindo aqui ao nossa nova série Espiritualidade e Fitness. Na semana passada nós encerramos a primeira série, Fé Customizada, esse assunto que foi tão importante para nós. E essa série Espiritualidade e Fitness, eu acredito que é como se fosse uma continuidade, porque nós vamos aprender a como criar musculatura, fazer com que a nossa musculatura espiritual ela se torne bem forte e a gente resista aos desafios da vida. Muito obrigado porque você está nos acompanhando e nós queremos te agradecer se você também compartilhar este vídeo para que a gente consiga alcançar mais pessoas com os princípios que nós vamos estudar aqui, analisar e sempre com a palavra de Deus. Portanto, se você está sem a sua Bíblia aí, dá uma corrida, pega a sua Bíblia, porque nós vamos ver vários textos e vamos ler e estudar e meditar no texto sagrado. Nós vamos ver alguns hábitos que transformam, né? Essa espiritualidade fitness tem a ver com você tem uma fé verdadeira, autêntica, agora como levar avante essa espiritualidade, essa fé verdadeira. Bom, nós vamos falar hoje sobre a corrida com perseverança. Vou falar bastante sobre essa perseverança que nós precisamos ter na nossa caminhada cristã. E o apóstolo Paulo ele vai falar sobre corrida no livro de Hebreus. Alguns dizem que foi outra pessoa que escreveu o livro de Hebreus, mas pessoalmente eu acredito que foi Paulo, apóstolo, quem escreveu o livro de Hebreus. E Hebreus capítulo 12, verso 1, eu convido você a abrir a Bíblia agora em Hebreus capítulo 12, verso 1. Se você não tem a Bíblia, você pode acompanhar na tela agora. O texto sagrado diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A palavra corrida aqui vem da língua grega, e significa justamente essa palavra agônia, essa agonia com que a corrida ela representa. Assim como a vida, que nós corremos, nós temos os nossos desafios, temos as nossas lutas. Uma corrida, ela traz dentro de si um certo esforço, uma certa perseverança que você precisa ter, senão você não consegue continuar na corrida que nos foi proposta. Então, essa agonia, veja que esse texto, ele nos remete também à perseverança enquanto nós corremos. A primeira vez que eu corri uma maratona, isso foi no ano de 2012, na cidade de Curitiba. Eu me lembro que, claro, o treinamento ele foi muito severo, foram 4 meses treinando assim, seguindo uma planilha. E veja que justamente no dia da corrida, quando eu já havia corrido cerca de mais ou menos uns 15 quilômetros, começou a dar uma pontada entre ali o quadril e a coxa, e era como se tivessem sendo enfiado uma agulha em mim tirando. Uma agulha entrava e tirava, e eu estava sendo tentado a desistir, porque em todo o meu treinamento, 4 meses treinando, seguindo a planilha, nunca havia acontecido aquilo comigo. Já havia feito treinos longos, todos os domingos eu fazia treinos de 30 quilômetros,
mas eu nunca havia sentido aquela dor. Mas justamente no dia da corrida, em novembro de 2012, na cidade de Curitiba, aconteceu aquilo comigo. E ali eu estava diante de um dilema: desisto ou não desisto? E eu continuei perseverante, mesmo sentindo aquela dor terrível. E, para minha surpresa, depois de alguns minutos, aquela dor ela foi embora. O texto diz: corramos com perseverança. A corrida aqui ela é uma clara metáfora à caminhada cristã, à vida cristã. E é muito interessante que o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, fala justamente sobre a corrida que nos está proposta. Veja, cada um tem a sua corrida, e você tem a corrida que lhe foi proposta. E você é desafiado a correr a sua corrida e correr a sua corrida com perseverança. E assim nós não devemos desistir. Essa palavra de perseverança no grego é hipômeno, que significa justamente permanecer, continuar, resistir. Quando eu estava correndo ali em 2012, a minha primeira maratona, eu fui, como eu disse, tentado a desistir. Mas eu não desisti e eu consegui terminar aquela prova. Veja o que o famoso astro de Hollywood, o Sylvester Stallone, mas interpretando o Rocky Balboa, ele disse uma vez no clássico filme Rocky V, se eu não me engano, o pessoal aí que tem mais ou menos a minha idade deve ter assistido todos os Rocks, né? O 1, 2, 3, o 4 e o 5, ele tem um diálogo com o seu filho. E ele diz as seguintes palavras para o seu filho: o mundo não é um mar de rosas. Ninguém vai bater tão forte como a vida. Mas saber viver trata-se de quanto você é capaz de continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Tem que estar preparado para apanhar. Olha, quem diria que o Rocky Balboa iria filosofar sobre a vida? E são conselhos de um pai para o filho naquele filme, mas muito certeiros. A vida não é um parque de diversões. Às vezes se torna muito difícil. Por isso que nós temos que resistir, nós temos que lutar, nós temos que, na linguagem popular, jogar duro. Não podemos desistir. E essa senhora, Ângela, ela disse: o esforço que uma pessoa dotada de garra dedica em um dia é importante, mas ainda mais importante é ela acordar no outro dia e no outro, disposta a subir naquela esteira e continuar a correr. Sabe, a corrida ela é dificultosa, nós enfrentamos obstáculos, na vida enfrentamos lutas, obstáculos, perdas, lutas inimagináveis. Mas veja, é preciso a gente subir na esteira da vida e continuar correndo. Não podemos desistir, precisamos perseverar. E eu quero usar agora 3 palavrinhas simples, mas que são muito importantes para nós no estudo da Palavra de Deus sobre espiritualidade fitness nesta noite. A primeira delas é inspiração. E o texto de Hebreus vai falar, ainda no versículo 1 do capítulo 12, o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas. Sabe que o livro de Hebreus, capítulo 12, começa com essa palavra portanto, e sempre quando na Bíblia você vê essa expressão portanto no início, você precisa recorrer àquelas expressões ou ao texto que vem antes dessa palavra portanto. E o capítulo 11, no caso de Hebreus, vai falar justamente sobre os heróis da fé. Homens e mulheres que foram usados por Deus, foram iluminados por Deus, foram pessoas que continuaram na sua corrida cristã, terminaram a jornada, eles
cruzaram a linha de chegada. E eles, todos esses heróis da fé de Hebreus 11, eles funcionam para nós como inspiração. Quando a gente olha para a vida desses homens, dessa nuvem de testemunhas, que testemunham para a gente que é possível sim a gente vencer na nossa corrida cristã, eles nos inspiram, eles lançam luz na nossa vida. E nós estamos rodeados dessas nuvens, dessa tão grande nuvem de testemunha. E o mais anterior ainda ao capítulo 11, no capítulo 10, no finalzinho, verso 36, o autor de Hebreus diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Veja mais uma vez essa expressão que diz que nós precisamos perseverar, nós não podemos desistir, mesmo que seja no meio de uma agonia, mas precisamos perseverar e ir adiante. No capítulo 11, no versículo 33, nós lemos assim: pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Verso 35, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Na próxima tela você vê no versículo 35, uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo, verso 38, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. E o verso 16 diz que eles esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele preparou uma cidade. Veja o quanto de dificuldade esses homens e mulheres passaram. Foram homens de lutas, homens e mulheres de provação, homens de dificuldade, mas eles perseveravam. Perseveravam porque eles tinham um alvo a alcançar. Eles queriam cruzar a linha de chegada, porque eles sabiam que uma herança, uma coroa estava aguardando. E eles faziam tudo isso simplesmente por amor. Agora, todos eles tinham um porquê de dimensão eterna. Deixa eu perguntar para você. Você tem um porquê de dimensão eterna na sua vida? Deixa eu te perguntar, por que você faz o que você faz? Por que você trabalha no que você trabalha? Por que você vai à igreja? Por quê? Por que você continua fazendo aquilo que você faz? Sabe, esses homens e mulheres de Hebreus 11, os homens e mulheres da galeria da fé, eles eram homens e mulheres que tinham um porquê de dimensão eterna. Simon Sinek, esse grande palestrante de fama internacional, ele diz: nós dizemos o que fazemos, às vezes dizemos como o fazemos, mas raramente dizemos o porquê fazemos o que fazemos. Sabe, você às vezes tem facilidade de dizer o que faz, como faz, mas por que você faz? Todos esses homens e mulheres da galeria da fé, eles tinham o porquê faziam o que faziam. Quem tem um grande porquê
é capaz de enfrentar qualquer como. Eu vou repetir essa frase que você vê na tela agora. Quem tem um grande porquê é capaz de enfrentar qualquer como da vida. Sabe por que às vezes você passa por alguma dificuldade e você já desiste? Talvez seja porque você não tem um porquê de origem celestial. A Bíblia, ela mostra claramente isto. Sabe, David Brainerd, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim até os confins da terra. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra, se isso servir para o progresso do reino de Cristo. Este jovem, ele tinha um porquê de desdobramento eterno, um porquê celestial. Sabe, eu e você precisamos ter um porquê de desdobramento eterno na nossa vida. Sem o porquê nós não vamos conseguir ir adiante. A segunda palavra que eu quero falar para vocês nesta noite, que também salta do texto de Hebreus, é essa palavra transpiração. E eu uso a frase aqui do versículo 1, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Aqui o autor lhe diz que nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e também do pecado que nos envolve. Algumas traduções diz o pecado que tenazmente nos assedia. Sabe, a gente precisa se livrar de vez com aquilo que atrapalha a gente na nossa corrida cristã. Tem coisas que nos atrapalham, elas não são necessariamente pecado em si, mas nos atrapalha. E se nos atrapalha, nós precisamos nos livrar disso daí. Como disse Muhammad Ali, o maior de todos os pugilistas da história da humanidade, ele diz assim: eu odiava cada minuto de treinamento, mas eu dizia, não desista, sofra agora e viva o resto da sua vida como campeão. Ele diz que ele odiava o treinamento, ele odiava essa parte da transpiração, mas ele sabia que sem a transpiração ele não conseguiria viver a sua vida como um campeão, ele não conseguiria chegar ao fim da sua jornada como pugilista, como um verdadeiro herói da sua nação. E ele mesmo disse, não se chega a lugar algum na vida sem esforço e transpiração. Sabe, nós nos inspiramos nas pessoas, nós nos inspiramos na vida desses homens e mulheres de Hebreus, capítulo 11. Nós nos inspiramos nos grandes homens e mulheres que fazem diferença na nossa vida contemporânea hoje. Mas de nada adiantaria toda essa inspiração que eles nos dão se não fosse depois nós seguimos com a transpiração. Nós precisamos transpirar. Você sabe que os seus pares, como por exemplo o Lionel Messi, a gente sabe que ele se inspirou no Ronaldinho Gaúcho, aqui o nosso brasileiro, mas não parou só na inspiração. O que ele fez? Ele treinava dia e noite. Ele treinava dia e noite. Então a inspiração mais a transpiração irão gerar resultados na nossa vida e também na vida espiritual, porque nós estamos falando nessa série sobre espiritualidade fitness. Espiritualidade fitness. Esses homens que foram campeões na vida espiritual, eles servem de inspiração para a gente, mas agora nós precisamos transpirar no sentido de conseguir o que nós almejamos. O autor de Hebreus, ele diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, de todo o peso, diz uma tradução, de todo o peso, todo o peso.
Quando eu fui correr a minha primeira maratona em Curitiba, eu sei que aqui o autor de Hebreus ele está falando sobre o peso no sentido de você transpirar tanto, e você vai transpirar tanto que você vai diminuir o seu peso, né? Mas quando eu corri a minha primeira maratona em Curitiba, um amigo que me acompanhou, um ancião de igreja, quando ele me viu, ele disse assim: pastor, essa sua camisa que você usa agora, ela é muito pesada para uma maratona. E eu não entendi aquilo até que depois eu cheguei na casa onde eu estava hospedado e entrei debaixo do chuveiro e aquela água, ela caiu, aquela água morna caiu em cima assim do meu corpo, depois de eu ter corrido 42 quilômetros, 195 metros. E como aquela camisa era pesada, e ele tinha experiência ou não, era a minha primeira maratona, durante os 42 quilômetros, aquela camisa era uma camisa boa até, da Nike, branca, mas era pesada, não era apropriada. E ela começou a esfolar o mamilo do meu peito durante aqueles 42 quilômetros, que foram mais de 4 horas correndo. E quando aquela água morna caiu assim, eu me contorcia de dor. Por quê? Por causa dessa esfolação no mamilo do meu peito. Eu achava que eu estava com uma boa camisa, mas era uma camisa pesada. Nós precisamos eliminar tudo aquilo, todo o peso extra que não nos ajudarão. Sabe, existem coisas que não são más, porém são pesos que impedem você de alcançar coisas melhores. Eu vou repetir, existem coisas que não são más em si mesmas, mas são pesos que impedem de você alcançar coisas melhores. Sabe, tem coisas que, como eu disse, não são pecados em si mesmo, mas impedem que você alcance melhores resultados na sua vida. Talvez eu esteja falando para alguém que tem algum hobby que não é pecado, mas esse hobby tem atrapalhado a sua jornada cristã. Talvez eu esteja falando para alguém que na sua jornada você, por exemplo, tem alguma bebida que está te atrapalhando. Ou um sentimento de culpa. E o sentimento de culpa não é um pecado em si, mas atrapalha a sua jornada. Quais são os pesos que você carrega? Veja, eu vou alistar aqui para você alguns como sugestão. Primeiro, fazer o que não podemos ou fazer o que não fomos chamados para fazer. E isso é um peso que você carrega e você não foi chamado para carregar e que te atrapalha. Há um tempo atrás, uma professora ela pediu para eu dar uma palestra para crianças e juvenis. E eu sei que eu não fui chamado para fazer isso, porque eu não tenho a menor habilidade de trabalhar com criança. E eu disse para ela, não, infelizmente eu não poderei te ajudar. Sabe, a gente precisa aprender a dizer não para algumas coisas. Por exemplo, um peso que talvez você possa estar carregando aí, estar vivendo uma vida dupla, é um peso. É pesado você viver vida dupla. A busca por admiração e reconhecimento, não busque isso, é um peso também. Preocupar-se demasiadamente com o futuro. Olha que peso que algumas pessoas têm carregado na sua vida. E você não vai conseguir correr a corrida cristã de maneira veloz e ágil e terminar a corrida se você ficar demasiadamente preocupado com o futuro. O Senhor Jesus mesmo falou a respeito disso. Por exemplo, outro peso, ter o controle total da situação. A gente nunca tem controle total das situações. Tentar ser bom para Deus amar você. Diminuir a culpa dos erros cometidos são os pesos. Sabe, Jesus diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A terceira palavra que eu quero chamar a sua atenção agora
é essa palavra aí, concentração. A primeira, você se lembra ou já esqueceu? Você se lembra? É inspiração. Nós somos inspirados por esses homens e mulheres de Hebreus 11. A segunda palavra, transpiração. De nada adianta a gente ser inspirados por tantas pessoas que nos levantam, nos jogam para cima e nos são exemplo, se nós não transpirarmos na busca, na nossa caminhada cristã, se nós não nos colocarmos a correr. Agora, a concentração. E o Hebreus capítulo 12, verso 2, vai falar sobre isso daí. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Uma pesquisa dirigida pela Gloria Mark, da Universidade de Califórnia, ela concluiu o seguinte, que o tempo médio que as pessoas passam fazendo algo antes de uma interrupção é de apenas 3 minutos e 5 segundos. Isso, claro, tem efeito direto sobre a nossa concentração. E ela concluiu mais ainda. Uma pesquisa científica, 44% das vezes a interrupção vem do próprio indivíduo. Quer dizer, ele não está devidamente concentrado. E após uma interrupção, demoramos mais de 25 minutos para recuperar a total concentração. E aí o que acontece com a gente perde a força, a produtividade por falta de concentração. A gente perde a força. Quando a gente perde o foco, junto com o foco a gente perde a força. Essa é a grande realidade. E sabe que a melhor maneira que a gente tem de perder a concentração, deixa eu falar para você, é a questão da gente ficar se comparando com outro. Quando eu corri uma meia maratona em São Paulo desta vez, eu estava correndo ali a minha corrida e de repente uma senhora, ela deveria ter ali pelo menos o dobro da minha idade, na época eu tinha 34 anos, alguma coisa assim, um pouco mais do que isso, e ela passou por mim, ela seguramente tinha 70 anos para cima. E eu falei, não é possível, como que é possível um negócio desse? E eu apertei o meu passo e comecei a correr no ritmo daquela senhora. E eu aguentei 5 minutos correr no ritmo daquela senhora e eu cheguei à conclusão, deixa eu parar de correr a corrida dela, porque ela vai acabar estragando a minha corrida, porque daqui a pouco eu ia ter que parar de correr. Sabe, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é você se comparar com outro. Eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso, anote aí, é você se comparar com outra pessoa. E sabe que a gente geralmente se compara com as pessoas que são dos nossos pares. Por exemplo, eu nunca me comparei com, por exemplo, um jogador de tênis, porque eu mal sei pegar numa raquete, está aqui, ó, uma raquete que eu ganhei de um irmão da igreja, nunca usei, por sinal, porque esse é um jogo que eu acho bonito até, mas não me atrai. Mas eu nunca senti inveja, por exemplo, e nunca assim, me comparei com o Guga, que ele foi um grande tenista aqui que nós brasileiros conhecemos, porque não é do meu par, sabe? As pessoas, elas se comparam com os seus pares. Por exemplo, mães se comparam com mães. Médicos se comparam com médicos. E assim por diante. Irmãos se comparam com irmãos. Pastores se comparam com pastores. E assim sucessivamente por diante. Por favor, não se compare com o outro, porque você é você, eu sou eu e cada um é cada um. Cada um é cada um. Veja, nós perdemos a força
quando a gente desfoca da pessoa de Jesus. Tendo, o texto diz, Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A palavra autor aqui no grego é archegos, que significa herói, campeão. Você não pode tirar os seus olhos do nosso herói, do seu herói, de Jesus Cristo, porque Ele é um modelo de espiritualidade autêntica, dinâmica, verdadeira. Jesus foi o homem, espiritualmente falando, mais malhado da face da terra. Ele tinha uma espiritualidade fitness. Então eu não posso tirar os meus olhos dele, porque ele para mim é uma inspiração e ele é motivo da minha concentração total. Eu preciso estar fixo, os meus olhos nele, para que eu consiga terminar a minha corrida. E ainda continua, ele, verso 2, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Olha aqui, ele também agonizou, mas ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Veja, faça o que você foi chamado a fazer, viva uma vida íntegra. Terceiro, despreocupe-se com o futuro. Quarto, confie no amor de Deus. Quinto, alivie a culpa dos seus erros cometidos. Não carregue esses pesos extras. E o versículo 3, e eu já estou partindo agora para o encerramento, diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele suportou oposição. Não pense que a sua corrida vai ser fácil. Jesus suportou oposição. E o texto continua, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ele suportou tudo por você. E eu pergunto, você conhece alguém que tenha suportado mais do que Jesus? Aquelas mãos que só sabiam fazer o bem, foram pregadas na cruz, ele foi até o fim. E ele suportou tudo isso. E quando você vê a vida de Jesus, os últimos dias de Jesus, a gente é levado a perseverar. Porque se ele conseguiu e ele venceu, eu posso conseguir e eu também, em nome dele, vencerei. Sabe, o Hebreus continua dizendo, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando provado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo provados. Hebreus 2,18 diz isto. Sabe, Jesus ele sofreu de uma maneira inimaginável. Você conhece o Evangelho, você sabe como foi a vida de Jesus. Foi maltratado, cuspido, rejeitado. E ele sabe correr a corrida. E ele é capaz de socorrer aqueles que também são provados. Está difícil você continuar correndo? Está difícil você continuar a sua jornada, a sua maratona? Saiba que Jesus, ele pode te ajudar. Jesus, ele pode te socorrer, porque ele conhece cada passo, cada curva da maratona, cada subida, cada descida. Ele conhece, ele sabe o momento que a gente tem que, mesmo que correndo, pegar aquela água e colocar na boca e beber. Ele sabe porque ele foi provado, ele sofreu. Eu quero que você, nesse momento, veja esse vídeo que nós vamos colocar aqui na tela para você ver. Essa aconteceu na Olimpíada de 1992, em Barcelona, semifinal dos 400 metros. O britânico Derek Redmond, ele caiu na pista quando ele estava mais ou menos na metade do percurso. Ele sentiu ali uma fisgada no seu tendão. Os médicos correram para junto dele para assisti-lo, mas ele acenou para que eles ficassem à distância. E esforçando-se ali com uma intensa agonia e dor, saltando como um sapo em direção à chegada, uma convicção bateu no seu coração.
que era: eu não vou parar, eu vou completar aquilo que eu comecei. E lá do alto das arquibancadas, um homem grande com boné na cabeça desceu as escadarias correndo, cruzou o estádio, saltou as barrigas de proteção, empurrou os guardas, correu para a pista ali e abraçou o Derek. Esse homem, quem era? O seu pai. Rolou o seu braço na cintura do filho. Ele que sempre foi um pai típico esportista, mudou toda a sua vida, mudou seu trabalho, mudou seus negócios, buscou o melhor treinador para fazer do seu filho um campeão, um atleta. Agora o braço do seu pai estava enrolado na cintura do filho, e os braços do filho circundavam o pescoço do pai. E ambos assim, ombro a ombro, os dois seguiram pela pista, lado a lado, até tropegamente cruzarem a linha de chegada. Sabe, meu irmão, minha irmã, é assim que Jesus ele faz conosco. Ele quer fazer com que o seu primeiro passo seja bonito, mas que o seu último passo seja mais bonito do que o primeiro. Sabe, nós nunca chegaremos à nossa linha de chegada por nós mesmos. O nosso melhor esforço nunca será o bastante. O nosso esforço em algum momento falhará. A nossa vontade vai ser em algum momento da vida desistirmos. Estou falando nessa noite para alguém que diz assim: pastor, o senhor não sabe de nada, está difícil para mim. O negócio está feio, o negócio está complicado. Eu estou aqui no meio do agona, eu estou agonizando. Meu amigo, minha amiga, Jesus sabe o que é isso. E Ele é poderoso e Ele sabe te socorrer neste momento. Se apegue a Ele. Continue, é a palavra. Persevere. Vá adiante, não desista. Porque você vai sim cruzar a linha de chegada. Mesmo que você e eu sejamos os últimos. Eu quero estar lá. E eu sei que você também quer estar lá. Prossigamos. Vamos avante. Porque a vitória, em nome de Jesus, é certa. Eu quero orar por você nesse momento. E faço votos que você hoje tenha tomado a decisão e tenha dito assim: Jesus, me ajude aqui. Mesmo que eu tenha que pular como um sapo, como um Derek, eu quero cruzar a linha de chegada. Feche seus olhos. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor Jesus é a inspiração que nós precisamos. Se não nos bastasse, nós temos homens e mulheres na Tua palavra que também nos servem de inspiração, que são para nós modelos na nossa jornada. E Pai Celestial, nós queremos nos transpirar também, nós queremos continuar e ir perseverante até o fim, para que no final nós ganhemos, ó Pai, o prêmio, a coroa da justiça que nos está desde já preparada. Senhor, dá ao Deus que todos que nos acompanham agora e participam deste culto conosco, digam agora no coração: Deus, me ajude a me concentrar em Ti, somente em Ti, nada além de Ti, para eu conseguir cruzar a linha de chegada. A Tua bênção, Pai, sobre todos e cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.